Olá a todos vocês que nos acompanham, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, mais um bate-papo interessante, sabe, inspirador, para que você possa repensar a sua vida, se inspirar nas histórias e fazer algumas mudanças que são necessárias. Mas eu preciso apresentar minha convidada de hoje. Porém, eu fiz uma coisa diferente, eu escrevi algo para ela, porque eu achei tão bonitinho e eu não queria esquecer. Hoje, o espelho reflete mais do que cortes e estilos. Ele reflete coragem e quebra de paradigmas. Minha convidada é uma mulher que, com a tesoura na mão, a garra no coração, desafiou padrões e mostrou que lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive na barbearia, no campo de futebol e na formação de novos talentos. E essa quem é? Seja muito bem-vinda, Kátia Guimarães, minha querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Que bom, que bom. Gente, é uma honra. Parece quietinha, mas não é. Fala beça, a gente vai conversar. Mas antes, lembrando você, passando sempre, senão me matam, né? Curte, sigam, acione lá o sininho para receber os novos vídeos que estão no canal. E sempre, Ilha Notícias, Lani Menezes, é a única coisa que a gente pede para compartilhar, sabe, e a gente levar essas histórias dessas pessoas maravilhosas, na maioria das vezes insulanas. Você conhece, alguém já falou, então é sempre histórias muito próximas de você. E é isso que eu te convido a fazer, já conversando, já perguntando para a Kátia, sem dar muitas, sabe, delongas. Trajetória de 35 anos aí. Como é que foi entrar nesse mercado? Esse mercado que é competitivo, ele é perfil muito masculino, mas você aí tem seu nome, sua carreira totalmente estabelecida. Como é que começa essa história de amor? Então, hoje, né, eu estou com essa bagagem, né, de cabeleireira, barbeira, né, no mundo da barbearia, mas no início, quando eu comecei na minha adolescência, na minha infância, tudo, eu sempre tive o dom de cortar o cabelo, mesmo não fazendo curso. Eu gostava de cortar o cabelo. Chegava, meu pai, deixa eu cortar seu cabelo. Cortava o cabelo do meu pai, cortava o cabelo da minha mãe. Meu pai e minha mãe não tinham um poder aquisitivo muito, né? Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. E na época, assim que eu fiz o curso de corte de cabelo, não é um curso que nem hoje. Hoje você tem um curso já, ou você faz barbearia, ou você faz corte, ou você faz um curso de meche, né? Todos os módulos separados. Antigamente não, você pegava, era um curso, que era uma máquina, uma tesoura, um pente, uma capa, um borrifador e um espanador. E aí você já começava ali, né, os salões, depois você procuraria onde você queria trabalhar. E aí, até quando eu comecei o primeiro curso, quem me deu esse curso foi meu irmão. Meu pai e minha mãe não tinham poder aquisitivo. Mas seu irmão era dessa área? Não, meu irmão não. Meu irmão morava já em Brasília, meu irmão sempre trabalhou fora do Rio. E ele, como ele tinha um poder aquisitivo melhorzinho, ele que me ajudou, a minha mãe, a dar o curso. Eu fiz na cidade. Uhum. Mas eu fiz o curso, mas a minha paixão mesmo era o quê? Jogar futebol. Porque eu era nova. E é engraçado porque você é desafiadora, né? Quando a gente fala do cabelo, e aí você fala da barbearia, a gente está falando, você não entendeu para o salão de beleza feminino, você foi para a barbearia. Sim. E nessa época você já tinha paixão por futebol? Já tinha paixão por futebol. Caramba! E aí, tipo assim, eu primeiro comecei no futebol, fiz o curso, mas não segui a carreira de cabeleireira, né? Que na época não era barbeira, era cabeleireira. A gente não tinha essa separação, esse nome. E aí eu comecei no futebol feminino. Só que o futebol feminino, ele não dava um tostão pra gente. Você agora que está começando a ter um tipo de movimento... Então a gente fazia pela paixão mesmo. Eu joguei no clube do Cocotá, eu joguei no clube da Portuguesa, Federada. Sim. Só que a gente só recebia o lanche e a passagem, né? Meu Deus, então era muito por amor mesmo, né? A gente ia jogar por amor. E aí os anos foram se passando, e eu vendo que eu tinha que ter dinheiro, né? Mais ou menos que idade para você? 14, 15 anos, 16, aí começou já eu ter que trabalhar, até para ajudar meus pais também, porque eles não tinham, né, condições
E aí eu falei, não, chega de amor, vou jogar quando tiver que jogar sem ser federado, ou só na brincadeira, e vamos procurar um emprego. Aí fui começar a trabalhar, comecei a trabalhar em escritório, e nada do cabelo. Caramba. Mas cortava uns cabelinhos em casa. Passava ali, dá uma cortadinha aqui. Cortava do vizinho, e nada de salão. E aí eu fui, né, trabalhando. Trabalhei em shopping, trabalhei aqui no shopping também na Opção, comecei como vendedora, para ver o dinheirinho, fui gerente da Opção e fui. Só que aí o que aconteceu? O shopping é um lugar que é maravilhoso você trabalhar, mas em compensação, você não tem hora, você fica presa. Não, eu saía daqui meia-noite. O trabalho de shopping é complexo, né? Porque depois que fecha, você ainda tem que fazer o fechamento, tudo. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou investir no que eu gosto também de cortar cabelo. Aí comecei a fazer outros cursos, né? Mais cursos para poder me atualizar, que o tempo passou. E nesse período passou um tempo. Passou um tempo, aí eu fui me atualizar, né? Porque o futebol não me dava dinheiro. O shopping me deixava prisioneira. A minha companheira hoje, que tem 30 anos comigo, ela via todos os filmes que você possa imaginar me esperando chegar. Para sair. Caramba, gente. Porque é uma prisão mesmo. Você entra numa loja aqui, você não tem hora para sair, você tem hora para chegar. E aí foi. E aí eu falei, não, vou decidir, vou fazer o meu curso e vou seguir. Aí fiz o curso, mas sempre voltado ao corte. Quando eu fui fazer uma entrevista no Werner, antigamente o Werner era o seguinte, ou você cortava o cabelo, ou você era colorista. Sempre foi assim, você não podia fazer as duas coisas. Você era especialista no cabelo? Ou corte, ou coloração. Ou de coloração. Você não podia fazer tudo. Hoje não, hoje já mudou. A pegada já mudou, mas antes não. Você era profissional de corte. Então aquilo ali também me deu uma base que eu fiquei só no corte, tratamento, escova. Então eu comecei a ficar mais no corte. Aquilo ali foi me dando experiência. Isso. E aí trabalhei no Werner, em Copacabana. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar mais perto de casa. Aí vim para o Elite. A minha primeira barbearia foi aqui no Elite. Não sei se você lembra que o Elite era aqui dentro do Extra. Era aqui dentro? Não. Era dentro do Extra, antigo Extra. Tinha no antigo Extra. Elite, sim. Sim. O Extra, o anterior. Sim, fazia muita unha lá. Ele ficava ali embaixo, os barbeiros. Isso. E em cima tinha o salão feminino, isso. E aí eu fui trabalhar no Elite. Caramba. Eu, a única mulher com 11 barbeiros. E aí, passando por aqui, já caminhando nessa tua bate-papo. Quando você fala, você é uma única mulher no meio de 11, como é que foi esse olhar deles para você? Como foi é que você péssimo. Apesar de você ter uma boa experiência no futebol, que também já era vista diferente, vamos dizer assim. Mas o futebol me fez ser forte. Ser resistente. Resistente para entrar numa barbearia e dar com os preconceitos, tanto do amigo do lado, quanto do próprio cliente. Que entrava, às vezes... Que entrava e falava assim, não, quero cortar com mulher, não, quero cortar com homem. Meu Deus, Kátia, sério? Sempre. E hoje ainda tem, tá, Lânia? Até hoje. Melhorou muito, porque a pegada hoje é outra, né? As pessoas entendem que o profissional não tem a ver com a relação sexo ou não. Sim. Mas... Aí depois vai sabendo, pô, não corta bem, aí o pessoal... Mas... Aí conta aí tu, sozinha no meio de 11... Como é que era isso? No meio de 11, e eu como tinha... E tu é pequenininha, tu não é uma, né, grandona, tu é miudinha. Não, eu era assim, você olhava para um lado, eles ficavam nisso só te olhando, comentando. Mas aquilo ali foi, né? Eu fiquei lá uns 2 anos e pouco. Mas o que me fez ficar ali resistente foi também o preconceito que eu passei no futebol feminino, que antigamente a gente... Quem jogava... Se hoje ainda sofre, imagina como é que era lá atrás. Naquela época... Mulher, homem, sapatão, era tudo que você podia imaginar. Meu Deus. Então aquilo também me fez ser mais resistente, né? Então a vida foi te, né? Foi te moldando, né? Foi te fortalecendo. As dores foi te fortalecendo. Foi me moldando. E aí só que aí eu fui conquistando eles, né? Comecei a mostrar para eles que não era nada daquilo, né? Que eles podiam, só que eles tinham uma pegada, que eles, além de eles serem barbeiros antigos, aqueles barbeiros antigos, eles não se atualizavam, não faziam cursos.
Ah, eles achavam que já sabiam de tudo e Não, continuavam até daquele hoje. mesmo jeito. São os mesmos até hoje. Tu for lá, eles falam assim, não vou fazer curso nada, a gente já Pra sabe quê? tudo. Pra que Pra fazer quê? curso? E aí eu era muito Meu rápida, Deus. porque os cursos fazem você ter uma pegada, né? Você começa a ter mais agilidade. E você começava a usar naquilo que o teu cliente pedia. Então, enquanto eles cortavam 5, eu cortava 10, 8. Gente, E aí que eles ficavam mais com raiva mesmo, né? financeiramente tu estava afetando eles, Eu, né? com certeza. E aí a Elite foi minha primeira barbearia, e depois eu fui tendo outras oportunidades de outras barbearias que tinham redes, assim, me chamando, Marquinhos. Marquinhos hoje não está mais aqui também, Marquinhos foi uma barbearia também que tem nome, que ela tem uma rede, até fora, mas em shopping, mas ele saiu da ilha. Trabalhei também na Cecília Alves, Nossa, que era sim. aqui no shopping. Era aqui no shopping, isso. Também, mas eu ficava mais com a parte de corte. Acho que foi a primeira versão dela, né? Sim. E fui seguindo, né? Fui seguindo essa carreira da barbearia. Conta pra gente, tem algum episódio no início da tua carreira que foi engraçado ou talvez não, nessa visão de cliente, você como profissional? Olha, Elane, hoje eu tenho meia dúzia de clientes que têm mais de 20 anos comigo, que não me largam. Homens que não me largam mesmo. Tem clientes com mais de 20 anos com Comigo, você? que Caramba. cortam cabelo comigo e não me largam, né? Então, assim, tem episódios que nós viramos até, assim, amigos, né? Porque eu acho assim, hoje o teu cliente, ele vira teu amigo, mas o teu amigo, ele não vira teu cliente. Não, é uma coisa exatamente. impressionante isso. Isso é fato. Então, teve alguns momentos que, vamos sair, vamos para um aniversário, e aí os clientes juntos, a gente, né, tinha aquela bagunça, tudo, são coisas que eu levo da minha vida, assim, né? Assim, dentro dessa tua trajetória de aonde você resolveu atuar, e as pessoas, a gente via preconceitos, o que você destacaria, assim, que foi o que mais te chateou, te magoou, mas que te deu um impulso de você continuar fazendo aquilo que você sabia que era o que você queria fazer? Houve alguma situação que foi bem complexa na tua vida, nesses momentos, como barbeira, trabalhando, que você fala assim, isso aqui aconteceu, foi triste, o cara sentou e levantou, não queria porque fui eu, mas isso me ajudou a enxergar de outra forma. Teve algum episódio muito forte nesse sentido? Já teve cliente que sentou, eu fiz barba, fiz corte, e ele achou que não estava legal. E aí, por eu ser mulher, ele não teve uma atitude assim legal. Ele poderia ter falado com mais, não ficou bom, isso aqui não está legal, não sei o quê. Aí na hora que eu falei, acabei o serviço, na hora que ele foi pagar, eu falei, não, você não precisa pagar. Se não gostou, você não precisa pagar. Foi a minha reação perante a ele, já que ele não gostou. De prestação de serviço e cliente, já que ele não teve um comportamento digno, né? Mas ali eu senti que era Era mais a afronta. É mais uma afronta, entendeu? Caramba. Mas aí foi me levando, tipo assim, não, eu vou continuar. Isso não me fez desistir nunca da profissão. Uhum. Porque eu passei muita coisa. Era cliente que não, mulher não quero não, vou cortar com ele. E aí, depois de um mês, aquele cara vinha, posso cortar com ela? Eu falei, não, agora eu vou almoçar. Ou seja, agora eu que não te quero como cliente. Mas aí eu me arrependo disso. Porque naquela época você também levava as coisas muito pro coração. Acho que a gente não pode levar isso pro coração. Você levava o embate, né? Tipo, você me fizeram, eu vou fazer. Eu tinha que fazer o contrário, eu tinha que deixar ele sentar na minha cadeira e conquistar pela capacidade que você tinha. Mas olhando essa tua trajetória, você viu mais resistência nos próprios homens mais velhos ou nas mulheres quando viam você falava, absurdo, ela está fazendo isso? Como é que você olhava? Os homens mais velhos, assim, eles são mais assim, mais resistentes. Mais resistente à novidade, né? Tirando esses que falam que você já tem há mais de 20 anos, que aí já serve todos com mais idade. Tinha uma resistência os homens mais velhos. Aí eles sempre tinham aquele olhar mais difícil. Sim, mais difícil. E como é que era quando eles, mesmo com um olhar difícil, você tentava conquistar para estar ali? Como é que era isso? Eu tentava mudar um pouco o pensamento deles em termos até de
de conversar, de levar um papo, né, de ver qual é a necessidade que eles tinham. Porque, às vezes, o cliente senta na tua cadeira, ele quer um tipo de corte que não vai ficar bem para ele, né? Que é o visagismo hoje em dia, que a gente... Hoje tem muito curso sobre isso, que antigamente nem se falava em visagismo. Mas você, como você tem uma percepção melhor, você, pô, esse corte não vai ficar legal. O rapaz tem um rosto mais arredondado, vamos botar um corte mais quadrado para a gente quebrar um pouco desse, para não acentuar muito. Então, quando você conseguia convencer o cliente disso, ele saía mais seguro, sabe? Poxa, eu cheguei em casa, minha mulher, minha esposa, né? Pô, minha esposa falou que ficou bom, ficou diferente. Aí Mudar um voltava. pouco também, né? Porque às vezes a pessoa ela fica tão acostumada todo mês que é o mesmo corte, todo mês que é a mesma barba. E aí a gente tenta, eu acho que a mulher tem mais essa pegada de, não, o que você acha de dar uma mudada, né? Uhum. Eu vejo que alguns, não é isso, não é, gente, não é taxado não, tá? Não estou falando aqui que a barbeira é melhor do que o barbeiro, não. Vai também pela pessoa, profissional né? em si, né? Exatamente, pelo profissional. Mas eu acho que a mulher tem um olhar mais carinhoso, ela consegue conversar, levar. Às vezes o cara não está ali, não está legal, você sente que o cara está nervoso. Aí você tenta dar uma quebrada na situação. Eu acho que tem essa pegada. Mas essa mais envolvente, né? Porque eles acabam se entregando mais, ouvindo mais, né? Eu acho que o homem é aquela questão, né? Às vezes meu marido fala assim, meu marido vai num lugar e eu pergunto assim, e aí, como é que foi? Bom. Bom. Tá, mas quem estava lá? Aí eu tenho que ficar perguntando passo a passo. Aí, às vezes, ele me pergunta, e aí, como é que foi? Aí eu acho que é engraçado que eu acho que isso também reflete um pouco ali, né? Ou, de repente, o cara chega, senta, aí já vem aquela máquina, corta metade para cá para a máquina, né? E eu acho que quando você tem essa oportunidade de... Não quer tentar algo diferente para ver se não fica melhor? Porque talvez o rosto mais redondo, mais oval, mais assim. Então, eu acho que isso dá também uma conversa. E me conta... O ambiente, quando a gente fala, né? Porque assim, eu, na verdade, você é a minha primeira barbeira que eu conheço. Não, e olha só, eu corto muito cabelo feminino. É isso que eu ia falar, porque assim, eu conheço você, mas eu vejo muito essa questão, né? Do salão, de feminino, com desenho feminino. E aí, como é que é exatamente a sua clientela hoje? Hoje já se mistura os dois públicos, né? Como eu trabalho hoje sozinha numa sala, então eu tento agendar. Então, com o agendamento, eu consigo dar uma atenção melhor para cada cliente, né? Porque você está ali, só está com ele, acabou um, vem o outro. Então, lá também vai muitas mulheres. Que legal. Os homens também, eu tenho a porcentagem de homem é bem maior, né? Só que, tipo assim, hoje os homens já sentam comigo, conversam, às vezes, Kátia, estou me separando, Kátia, eu não sei, eu estou de saco cheio. Eles se abrem mais. Hoje tem... Faz meio cadeira de terapia também. Sim. Que legal. Eles estão mais abertos hoje. Antigamente não tinha isso também. Eles conseguem, naquele momento ali, até por estar sozinho comigo, é diferente quando você está num salão com várias pessoas, uma barbearia cheia. Eu acho que inibe um pouco. Ele ali sozinho, você tendo uma sala ali, ele consegue, às vezes, né? Soltar, ficar mais relaxado. Eu tento trazer muitas novidades do mercado, em cima de produtos bons, até trabalhos assim que hoje em dia, por exemplo, uma barba. Muitos fazem na toalha, hoje em dia eu não faço mais na toalha, eu faço no vapor de ozônio. Que aí abre os poros, trabalho até o cabelo, né, o pelo da barba. Então, eu tento trazer coisas novidades. Modernas, que ajudam cada vez mais o teu trabalho. Exatamente. Mas, engraçado, a gente entrevistou um tempo atrás a Patrícia, um beijo, que ela ela ama o tratamento de ozônio. Ela faz estética, ela trabalha ela é enfermeira também. E ela fala muito disso. E agora é interessante que você está falando, fazer a barba com esse vapor, que é o que abre os poros, né? Que abre os poros, você faz um... Eu faço uma esfoliação ainda tiro os cravinhos do nariz, enquanto está abrindo os poros ali, eu já estou tirando. Meninos, quero ver vocês, hein? Bem cuidado. Uma cortesia para vocês. Aquele ali tem pouco cabelo, mas ele é gente boa. Rafael é gente boa. Então, a pegada de uma barbeira hoje, Lani, é muito... Nossa, é muito uma frente, né? Muita frente.
Visagismo, são os produtos melhores. Você ter esse bate-papo com o cliente. Antigamente o homem era mais fechado. Hoje não, já está uma coisa. A resenha, você ganha uma cerveja, você ganha um café expresso. Tá aí, tu me chamou a atenção nesse sentido. Hoje, o que eu poderia, assim, eu não sou da área, né? Eu sou só, né, cliente da área de salão, Sim. mas o que diria assim, eu olho e vejo uma barbearia ou olho e vejo um salão de beleza? O que dá de diferença para o nome? Porque você gosta de falar barbeira, né? Sim. Mas o que eu olhando falo assim, não, por que aqui é uma barbeira e aqui é um salão de beleza? É porque tem outros serviços ou não? Normalmente, no salão de beleza, você vai encontrar o quê? Uma coloração, um tratamento, uma mecha, um corte. Uhum. A pegada da barbearia é mais corte, sobrancelha, barba. Então, você quer cortar um cabelo... Mas se o homem quiser pintar lá, fazer um tratamento como no grisalho, que é difícil chegar. Tem também. Mas vamos supor, você não vai encontrar dentro de uma barbearia uma pessoa fazendo mecha. É um trabalho muito demorado. A barbearia, assim, em si, é uma pegada mais rápida, né? Entendi. Porque é mais corte. Uhum. E outra coisa, o homem não tem... É corte barba. O homem não tem paciência. Vamos supor, você chegou lá, estou te atendendo. Tu acha que ele vai ficar me esperando 4 horas fazer uma mecha em você? Ele não vai esperar. Entendi. Então, é um serviço reduzido, mas focado naquilo que é para esse público Focado. mesmo. Pode ser pigmento barba, corte, sobrancelha, corte feminino, mas são coisas mais rápidas. Entendi. No salão de beleza, não. No salão de beleza, você vai ficar ali, você vai ter um tratamento. Aí você vai fazer uma mecha, você vai fazer uma coloração. Vai demorar pra caramba. Você vai ter um espaço até mais, assim... selecionado, vários produtos, aí é outra pegada. Uhum. Entendeu? Mas isso não quer dizer que a mulher não possa entrar numa barbearia para cortar o cabelo. É porque, assim, a gente olhando até o novo modelo de barbearia, a gente vê hoje, né? Assim, É a resenha, né? É resenha, é cerveja. Tem uns que servem comida, servem petisquinho. Sim, sim. Então, acaba sendo... criaram assim um ambiente para que o homem, aquilo que você comentou, que antes ele era mais reservado, fechado, Sim. estar num lugar que ele se sente seguro ali, fazendo, né, a beleza dele, Sim. mas bebendo a cerveja, comendo. Então, hoje em dia, por exemplo, você pega a garotada, 3, 4, vão cortar o cabelo, aí eles já vão para uma barbearia e vão fazer a resenhazinha dele ali. Eles já combinam de cortar o cabelo para tomar uma cervejinha ali, ficar batendo um papo. Tem barbearia que tem sinuca, tem barbearia que tem videogame, que eles vão para lá ficar jogando enquanto um está cortando. É legal isso, para poder curtir ali. E aproveitando esse tempo. Exatamente. Muito legal, né? Essa evolução do modelo, né? A Sim. gente olhando a barbearia da época, sei lá, do meu pai, era aquele... Eu fico imaginando aquelas cadeiras altas, né, de Sim. couro preta, Sim. que o homem sentava, o cara vinha com aquele... jogava aquele panão embaixo, aí fazia o corte e acabou. Mal falava oi. As navalhas era aquela que você amolava, hoje em dia não pode. Não pode mais pela por causa vigilância das sanitária. doenças, exatamente. Hoje em dia você tem que fazer barba de luva, entendeu? Antigamente não tinha nada disso. É, porque você, na verdade, está tocando tanto para você como segurança, como para ele, né? Eu trabalhei aqui numa barbeira aqui, o Seu Getúlio, que, pô, às vezes no final de semana, eles botavam um pagodezinho. Que tocavam também, o próprio barbeiro, que era um dos donos, cantava, tocava, então ficava um ambiente gostoso. É diferente, você está entendendo? Vai tendo outra pegada, é bem diferente. Ai, muito legal, muito legal. Mas me conta então agora um pouquinho dessa professora. Tem todo você faz todo um trabalho de, sim, né, você atua junto à parte acadêmica, né, eu já estou mais de 3 anos no Walters Academy, que é a rede Walter Coifé, e a gente tem uma academia, e lá eu fiz um curso de instrutora, e aí eles me pegaram para dar aula de corte iniciante, que aí você começa com um aluno que não sabe nada. Você tem que ensinar. Quem é o cobaia? Quem são os cobainhas? São aqueles bonecos ainda que falam que é caro? Sim, bonecos. A gente trabalha nas bonecas, né? Caramba. E aí eu também dou corte feminino, dou a barbearia, né? Estou com uma turma acabando agora de barbearia.
Os bonecos de barbearia tem barba também, para você também trabalhar. Caramba. E aí, quando eu comecei nisso, eu falei, pô, vou deixar 2 dias para dar aula e o resto dos outros dias eu vou trabalhar na minha sala. Uhum. Só que é uma pegada bem legal, sabe? Que você é transformar sentimentos, né? Você educar alguém, é você mudar a vida da pessoa. A pessoa está ali com o sonho de, né, de ter uma profissão. De ter uma profissão, de ser a salvação da vida dela naquele momento. E aí são idades diferentes. Eu tenho na mesma turma um garotinho novo com uma pessoa que já está com 50 anos. Caramba. Ainda está tentando a profissão. Sabe? E aí você lidar com aquilo ali é desafiador. É, uma das perguntas que eu queria entender é isso. Qual é o maior percentual? São de jovens que vão para a academia para aprender, ou são pessoas mais maduras, que talvez assim já trabalhou e aí se aposenta e fala, não, eu vou buscar um novo caminho mais sossegado, ou talvez do meu prazer. Como é que é o perfil? Não, acho que tem meio a meio. É. Tem jovens querendo a profissão e tem pessoas que, poxa, eu vou fazer essa profissão para ganhar um dinheirinho a mais, porque eu estou aposentada, eu quero cortar um cabelinho, ou então eu quero aplicar uma coloração. Aí trabalham em casa mesmo, mas querem também ter uma renda à parte. Paralela. Caramba. E você? Né? Eu sei que você gosta das duas, mas aí que você usou um termo assim, eu pensei em 2 vezes, mas é uma coisa tão legal. Hoje, como é que é para você estar distribuindo o teu conhecimento para essa galera nova? É muito legal, né? Claro que você bate de frente também com pessoas que acham que, eu pensei que fosse mais, mas a maioria dos alunos, eles estão ali e se dedicam mesmo, sabe? Com sede de conhecimento, né? Eu faço também, eu levo sempre eles para uma ação social, que aí ali eles conseguem cortar, porque a gente começa na teoria, né? A gente tem uma apostila, depois a gente vai para os bonecos, depois a gente vai para os modelos. Modelos são pessoas que pagam menos na academia e você vai cortar o cabelo. Eles vão cortar o cabelo ali e depois o instrutor conserta se precisar. O que você Ou acha? ação social também, Lani, porque vamos supor, eu pego um abrigo e levo eles o dia todo. Ai, que legal. E aí eles cortam ali. Além de estar fazendo bem, né? Estão treinando. Com certeza, estão treinando. Estão pessoas que de repente não vão sair dali para fazer. Exatamente. Nossa. Quando você ensina, o que você acha que é essencial naquele momento você passar para esses alunos, além da técnica? Eu passo um pouco da minha experiência também. Experiência em como você tem que atender um cliente, recepcionar um cliente Porque tem gente que acha que é só sentar o cliente na cadeira e cortar o cabelo e olha lá. Não, você tem que ir numa recepção, saber recepcionar o cliente, depois, né, atender o cliente, ver o que é que o cliente quer. Depois do trabalho feito, levar o cliente de novo na recepção. É o momento dele. Ele está ali. Muitas vezes a pessoa, a gente lida com a vaidade da pessoa. Às vezes a pessoa vai num salão de beleza porque ela não está bem. Ela quer mudar alguma coisa. Então ela, não estou me sentindo bem hoje, vou dar um up. E aí você não vai tratar uma pessoa dessa bem? Se ela está ali? Se você trata ela mal, ela vai sair pior do que ela entrou. Você vai vai ajudá-la cada vez mais a se afundar, né? Então eu tento falar isso sempre para os meus alunos. Como tratar o cliente. Hoje eu estava conversando com meu marido isso, a gente está vendo uma população muito estressada. Sim. Né? E às vezes você vai fazer algo, né? Nesse sentido, você vai fazer uma unha, fazer um cabelo, e ao invés de ser um lugar que você fique em paz, às vezes se estressa mais ainda. E a gente fica perdendo as oportunidades. A gente não pode levar nossos problemas para o cliente. Como eu te falei, o cliente já chega ali procurando, né, estar bem. E você vai dar uma energia negativa. O cliente vai sair dali como? Porque às vezes você vê muito nesse sentido, né? Olhando, né? A gente olhando as coisas, você vê às vezes as pessoas, o cliente aqui sendo atendido e um reclamando com o outro, em lugares maiores, né? Vamos dizer, seja salão, ou barbearia ou numa loja. Outro dia eu fui numa loja e estava uma vendedora discutindo com a outra vendedora e o cliente no meio do caminho. Não tinha nada a ver com o cliente. Mas é isso que eu acho que as pessoas não percebem, como é chato,
né? Você saiu, de repente, para comprar uma coisa. Você né? fala mal do cliente na frente do outro, Gente, aí quando ele sair, ele vai falar mal de mim com também. certeza. Né? E isso que é interessante, quer dizer assim, você tem que ter técnica? Tem. Mas tem Passar que um pouco de ter, vida, experiência. tem que ter essa experiência de falar assim, olha, Exatamente. não adianta você achar que, porque eu sou bom demais, o cliente vai estar sentado aqui de qualquer jeito. Não é assim, né? Eu acho que esse envolvimento. E conhecendo um pouquinho a sua história, eu sei que você veio de rompimentos, né? Sim. Né? Assim, a gente falou aí do futebol, a gente Sim. falou da barbearia, a gente falou também dessa questão das suas opções, né? Do Sim. teu casamento. Como você vê isso baseado o quê? Na sua família, que te apoiou em todas as suas decisões? Como é que você vê todas essas suas, né? Você foi rompendo barreiras, pelo que a gente sabe da vida, né, Kátia? A gente olha e vê assim, não, isso aqui não é normal. Querer jogar bola não é normal. Querer ser barbeira não é normal. Querer casar com ela não é normal. Aí tu começa a ver... E você foi rompendo e todo mundo hoje que te conhece te admira, sabe? Você é inspiração para tua família. No início, minha mãe sofreu um pouco, né? Assim, com 16 anos eu falei, mãe, a minha mãe ficava, essas meninas ficam te ligando toda hora, essas sapatão, porque na época era sapatão, o nome era sapatão. E aí eu falava, mãe... Quando eu falo isso, tem uns amiguinhos, meus amiguinhos aqui, falam assim, você é velha, hein? Eu falava, mãe, a sapatão sou eu, mãe. Aí ela chorava, depois ela foi acostumando. E eu mostrei para ela que o meu caráter, Exatamente. que a minha opção sexual não ia mudar nada na vida de ninguém na minha casa. Né? Eu nunca fosse a barra de ficar andando de mão dada, beijando na rua. Querer que o outro engula a tua opção. Não, eu não gosto disso até hoje. Não tenho nada contra, olha, gente, não tenho nada contra. Cada um faz o que quiser, eu não me sinto bem. É uma questão de respeito, porque se você na quer época ser eu passei, respeitada. né, assim, eu acho que naquela época lá atrás a gente não tinha muita coragem de fazer isso no meio da rua. Porque era muito mais pontual, muito mais agressivo do que às vezes hoje, que as pessoas acabam agredindo pessoas, né? Sim, que é absurdo. Então eu sempre tive minha vida mais reservada, né? E minha mãe, lógico, né? Ela ficou triste, que ela queria, toda mãe quer que pensar o padrão dela, tem que ser aquele padrão, estendido né? para a família, né? Esse padrão que nos, o que é esse padrão, né? Padrão é o quê? É você ser feliz ou você ser o que as pessoas querem que você seja. Então, e hoje você está o quê? 20 anos casada? Eu estou 31 anos casada, mas eu já tive um casamento antes de 6 anos casada, né? Larguei para ficar com a Andréia. Mas em termos da profissão, eles sempre me abraçaram mesmo. Porque eu sou a caçula de 6. Nossa. Não, de 7, né? Minha mãe teve um filho homem e 6 mulheres. 6 mulheres. Meu Deus, muita gente. Então eu fui a caçula. Eu peguei a melhor fase também, né? Porque as coisas tava todo mundo já trabalhando. Estava todo mundo resolvidos, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos. Que todo mundo se ajudava, né? Que todo mundo se ajudava. Então, para mim, foi mais fácil nessa situação. E eu também encontrei uma pessoa, André, também, que sempre me apoiou nas minhas loucuras. Não quero mais esse trabalho aqui, não. Vou para o outro. Não quero mais isso aqui, não. Mas tem uma hora que a gente sossega, né? E agora tu tá sossegada? Tô. Hoje eu estou focado mais um pouco, né? Não fico mais me arriscando. Não... Isso aqui não está legal. Você já fez seu nome, né? Porque pelo que eu conversei, muita gente conhece, já sabe do teu trabalho, é teu cliente de anos, se sente segura. E agora, aí o que te dá de novo é as aulas, que aí você vai vivendo esse novo, né? Eu tenho um projeto para frente que eu quero dar aula na região dos lagos. Por que lá? Porque eu acho que há necessidade lá. Mas aí num projeto próprio? Um projeto próprio. Eu acho que ali tem muita gente que não tem condição, que precisa de profissão. De direção, de uma profissão bem desenhada, né? Sim. Porque é engraçado o que você está falando, porque às vezes, sabe, Kátia, a gente vê em locais mais, né, menos desfavorecidos, abre uma portinha e vai começar a cortar. Sim. E às vezes é sem esse conhecimento dessa questão da vigilância, da segurança,
né? E é interessante você querer levar toda essa tua competência de anos de experiência para essas pessoas. E também eu quero também fazer isso e ter tipo assim, uma porcentagem para a gente fazer de graça para pessoas que não possam pagar também. Seria a tua também, oferta entendeu? social para Sim. o retorno para esse dar de graça, mercado, que a gente também ganha, né, recebe, né? A gente tem que doar um pouquinho, né? Eu penso muito Oportunidade, né, nisso, Nani? de você, assim, é tão grandioso quando você tem um conhecimento e você vai ensinando, vai passando, né, de geração, e aí essas pessoas que não têm como chegar até você, ter essa oportunidade de conhecer. Tem muita gente que não tem nem condições ainda de nada, né? Uma máquina hoje em dia é muito cara, uma tesoura é cara. Claro que você consegue uma tesoura barata, mas não vai ser uma tesoura que vai... Que vai fazer, que tem essas... Não serve. Daqui a pouco essa tesoura já não está mais cortando, já mastiga o cabelo. Então, o material do cabeleireiro é muito caro e do barbeiro. Uhum. E aí tem esse investimento, e ainda tem o investimento dos cursos, que tem que ficar sempre se Hoje em dia, atualizando. um secador bom é 2.000 e pouco, 3.000. É muito caro, gente. Antigamente, você comprava um secador por R$200. Tá tudo lá em cima. Uma máquina é 1.000 e pouco, uma máquina boa. Uma máquina de... Tesoura, tem tesoura de não sei quantos mil. Eita. E aí o povo ainda quer, às vezes, que fala assim, mas aumentou por quê? Tem que bancar tudo isso, né? Aí você tem um corte bom, que não estraga teu cabelo, porque você tem um material bom. E ele também faz com que você tenha uma maior agilidade. Se você tem uma máquina boa, uma tesoura boa, você vai ser muito mais rápido do que uma máquina mais lenta. Você vai demorar mais para ter o mesmo resultado. E isso tudo é investimento, né? Nossa. E esse sonho, então, de ir, tá perto, tá longe, tá no meio? Como é que ele tá nesse projeto? Pô, já esteve perto, já tá longe. Eu acho que não é no nosso tempo, né? É no tempo que Deus vai dando, né, a direção, né? Eu acho que é. Porque para lá, tu tem que ir para lá. Ou não? Porque Olha, como é a região dos lagos, você vai ter que ter essa disposição, né? Eu quero sossegar um pouco também, né? Eu acho que lá a gente vai ter uma vida mais calma. Aqui na Ribeira não é de Deus, não. Eu falo que a Ribeira não é de Deus. Oh, meu Aquela Deus. praça sábado, tu vai comprar as vai verduras. Comprar um alface. Vai comprar o alface, tu só chega às 11 horas da noite. O alface já tá murcho. Aí tu vai pra ainda região tu passa na casa da Ribeira, tu quietinha. ainda passa na casa da Ribeira, cara. come um polvozinho. E aí chega bem... Você pode perguntar, a maioria das pessoas que vão fazer a feira não voltam cedo ali. Oh, meu Deus. Vem cá, me fala um pouquinho. Tem alguma história, assim, marcante dessa tua trajetória que você poderia compartilhar com a gente? Eu não. Agora, na memória, marcante. Poxa... Você tem algumas pessoas que você já está em segunda geração de corte, né, deles. Cortou o pai, está cortando o cabelo do filho, está cortando o cabelo de neto. Sim. A maioria é de pai para filho, né? Às vezes leva a filhinha para fazer uma franja, cortar um cabelinho também. Que legal, muito legal. Mas essa trajetória mesmo, assim, memórias. Ou agora, no momento, eu não estou conseguindo vir assim à tona, né? Não, sem problema, a gente vai caminhando. E aí eu queria falar assim, se você tivesse que pensar agora uma mensagem para as mulheres que estão em, sei lá, de repente, agora, atuando em profissões majoritariamente masculinas, que mensagem você deixava para elas? Como elas podem passar por esse momento, como você já passou por tantos durante a tua vida inteira? Não desistir, né? É ter a resistência e também estar sempre atualizada, porque aí ela fica mais forte para poder seguir a carreira dela, né? Uhum. Porque você tendo um entendimento, você está ali apta, né, a seguir aquela carreira dentro dos padrões. Se você sabe o que você está fazendo, eu acho que é isso que tem que... E para essa área de... Focar, né? Focar mesmo. E para a área de barbearia, qual a mensagem você quer? Se tiver lá uma menina, uma jovem, um jovem ouvindo, você fala, nessa área, né? Como é que é para romper?
Então, sigam, que hoje em dia está muito mais fácil, olha o que eu estou falando. E vai em frente, se atualizando, tem bastante curso, tanto curso de produtos como de serviços, está sempre na mídia, fazendo um network, estando em palestra, workshop, isso que é muito importante. Se atualizar mesmo, Lani. Hoje em dia você tem que estar no mercado. Independente se você vai fazer ou não, você tem que estar fazer um curso, estar dentro do mercado. Tem que estar se atualizando, né? Sim, porque você às vezes quer conversar com o cliente, o cliente vai te fazer uma pergunta, você não vai saber responder. É importante você Poxa, Kátia, eu quero uma barba tal, e o que você acha? Você já viu esse produto é bom, não é? Eu acho que você tem que estar sempre atenta, né? É, porque é exatamente isso, não é porque é uma profissão milenar, né, que a gente vai dizer que parou. Não. E resistência, eu nem falo nome de resistência. Hoje em dia, a mulher, hoje em dia, ela conquistou o espaço já. Você vê que não só na barbearia, ela tem profissões hoje em dia que ela é chefe. Né? Várias profissões. Então ela conseguiu. Que é a cabeça. Porque antigamente também a mulher até conseguir isso, né? Era muito sacrifício. É, passava por muitas coisas também. É. E hoje em dia não é só na barbearia. Então, acho que a pegada é essa mesmo, é seguir em frente e cabeça erguida e estudar e estar sempre na mídia. E se a Kátia se deparasse agora com a Kátia de anos e anos e anos atrás, quando era aquela que saiu do futebol para começar, que conselho você hoje daria para essa Kátia do passado para que ela pudesse, de repente, não sofrer algumas coisas, doer menos, ou andar mais rápido? Eu acho que a Kátia do passado, ela tinha que ter mais paciência. Eu não tinha muita paciência. Eu desistia, assim, quando eu via, tipo assim, vou desistir agora do futebol porque não está me dando o que eu quero agora. Vou para outro lugar, vou fazer isso agora. Aí vou ser vendedora, vou ser gerente, vou ser isso, vou ser aquilo. Então, se eu tivesse focado mais, talvez hoje, se eu tivesse uma puta de uma barbeira, assim, renomada, mais vista aí pela sociedade. Porque eu também não parei em alguns lugares. Porque essa coisa do profissional também, da área, né, da barbearia, o cabeleireiro, se você não fizer uma clientela, não ficar um tempo no lugar, se você ficar picotando, você acaba que vai perdendo a clientela também, que a clientela, às vezes, ela não te acompanha, né? Até por ela enche o saco. Pô, Kátia, eu te acompanho agora aqui, mas daqui a pouco você está em outro lugar, ela vai estar te acompanhar. Mas daqui a pouco no outro, ela, pô, não vou mais não. Já está longe para mim, entendeu? Você pode ser até um bambambam, mas se você ficar também não seguindo, saindo muito, ela acaba. E aí... Não sei se você já passou por isso, cabeleireiro. Não, já. De ter pessoas... Que você tem que mudar, que o teu cabeleireiro não para. E aí, às vezes, ele mudava e eu não mudava. Manicure, entendeu? A nossa profissão tem muito disso. Mas por quê? Porque entra num salão, aí o salão combina uma coisa, né, em termos de financeiro, aí depois não é aquilo. Aí não tem cliente, aí o movimento está fraco, aí o cara desiste. Ele não persevera ali. Porque tem que gerar, tem que ter, né, um tempo. Então eu não tive essa paciência. Kátia. Essa Kátia não teve essa paciência. Não tive. E aí ela foi... Mas aí a pessoa, quando ela tem que ficar focada mesmo. Tem que ter paciência mesmo. Mas hoje você olhando, você já é o que você falou, você está mais sossegada, já estabeleceu. E a parte acadêmica também é um outro lado, né? Que começa também a te dar uma direção, que no final não é uma mudança. Quando você pensa num projeto mais adiante lá na região dos lagos, também vem dessa academia, né? Sim. Esse projeto acadêmico. Até porque é uma coisa mais light, né? Você está ali... transformando sentimentos de pessoas, dando uma orientação para cada aluno. Então, você tem que estar mais tranquila, né? Não, senão o que você vai passar para aquele aluno? E hoje você está esse momento tranquila de vida? Tô também porque eu tenho uma companheira também que me deu uma sossegada também, né? Ela é mais calma, eu sou uma pessoa muito mais agitada. Tô mais calma agora, mas eu era muito mais agitada, né? Então, ela também me ajudou a dar uma acalmada, né? A diminuir a velocidade para vocês andarem
né, em Sim. comum ali. Que legal. E as perdas, né? Minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu. Tu vai vendo também, né? A família, né? Os sobrinhos crescendo, você tendo as perdas. E aí você vai vendo a vida de outra maneira também, né? Uhum. E aí Né? você vai amadurecendo, né, Sim. Kátia? Vai Sim. amadurecendo. Eu acho que a vida também é essa, né? É a gente Um paralelo, né? Com a tua a gente vai profissão. podendo olhar a vida e ir tirando o melhor dela naquele tempo dela, né? Sim. Que é o que você fez. Você tinha muita energia e aí não era paciente, e gerando, Sim. gerando. Em determinado momento começa a se acalmar, né, dentro do processo em si. Sim, mas é isso. A mulher, ela tem o lugar dela onde ela quiser, né? Só basta ela Querer. querer. E aí vem tudo isso que você falou, juntar a perseverança, Sim. juntar, né, essa questão que não é uma única coisa, não basta. E a gente falou de técnica, né, e aí falamos do que mais, né, que seria essencial para esses jovens que estão entrando no mercado. Esse conhecimento do cliente, esse trato com o cliente. Mas porque muita gente acha que, eu tenho o dom. Tá, Deus te deu o dom, mas o que você está fazendo com ele para gerar algo produtivo e bom? Lani, eu tinha uma cliente, que ela já até faleceu. Eu atendia, o nome dela era Denise. Eu atendia a Denise toda sexta-feira. Uhum. Eu até pintava o cabelo dela, cortava o cabelo dela. Fazia o tratamento, tudo que tinha que fazer. Mas ela queria sempre almoçar comigo sexta-feira, depois que eu fazia o cabelo dela. Uhum. Para você ver, ela ali, ela queria conversar. Ela estava sempre querendo conversar. Uhum. Então, é isso que eu falo. A gente tem que tentar entender o cliente também, que às vezes ele está ali, ele Tá com quer tantas desabafar. dores, Exatamente. Então, a gente marcava, fazia o cabelo dela. Ela estava sempre aqui no shopping. A gente sempre almoçava aqui no shopping. Mas o que ela queria era almoçar comigo para conversar. E ela só queria alguém para ouvir. E eu estava ali disposta A ouvi-la. a ouvir. Então, às vezes, o cliente vai na tua cadeira e ele está ali precisando que você... E às vezes a pessoa está assim, mas eu quero fluxo porque eu quero dinheiro. E não, gente. Né? Olhar com um olhar de carinho para aquele E você pode cliente. ter certeza que essa cliente que você deu atenção, ela vai voltar. Ou o cliente, né? Uhum. Você vai ter o retorno, vai ter o reconhecimento. Sim. Né? Isso é muito interessante. Tem empatia, né? Minha amiga, e o que você deixa de mensagem para a galera, para te conhecer, para falar de você? O que você deixa de mensagem? Olha, Aproveita também, diz o teu telefone, endereço, Então, o que gente. você tiver que dizer. quem quiser me conhecer mais um pouquinho, né? Conhecer o meu trabalho. Porque hoje a gente tentou, A minha sala né, lá- a gente tentou assim tirar algumas coisas dela, conhecer um pouco mais sobre ela. Mas todo um trabalho bem desenhado que ela Eu já tenho tem. uma sala lá na Ribeira, né? Ali perto dos Correios. Vou deixar meu Instagram aqui, né? Kátia Barber, com C. Quem quiser me acompanhar lá, ver meus serviços, né? Uhum. Estarei à disposição. E aí, então deixa sua mensagem aí para as pessoas que querem ousar algo novo na vida. Quem quiser usar, pode ir lá. Kátia vai cortar o cabelinho, fazer uma barba lá no vapor de ozônio, fazer o que vocês quiserem, ficar careca. Vou fazer um curso de prótese capilar também para botar cabelo no povo. A gente tem alguns que a gente pode mandar, né? Sim. Tem, né? Uns conhecidos, né? Tem alguns conhecidos que a gente já viu que tá precisando de cabelo, né? Sim, sim. Mas esse curso de prótese é muito legal, tá? Que legal, que legal. Tá fazendo um maior sucesso. Hoje teve não sei se você viu, teve uma reportagem hoje na Ana Maria Braga de barbearia. Caramba, não vi hoje, não De tava na rua. visagismo. Caramba, que legal. O rapaz foi lá. Tá vendo, gente? A gente está bem atualizado. É. Eles estão lá, a Globo tá lá e aqui, ó. Eu com Kátia, ó, eu com Kátia. Mas, Kátia, quero te agradecer muito Quem ter estado agradece sou eu, conosco. que tô Falar um muito- pouquinho da sua vida, contar um pouquinho das suas experiências. Porque eu acho que é isso que a gente quer, Obrigada né, a gente? você. Uma pessoa que está aqui, real, sem querer mostrar coisas que não existem. Não, contando suas dificuldades, sabe, suas vontades. E aí dando para a gente o prazer de conhecer e de saber que é possível chegar onde a gente quer, né?
ultrapassando as barreiras que a vida nos impõe, desde que tenha uma direção. E a Kátia tem, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui e a gente ainda vai bater muito papo ainda. Com certeza, e até porque os projetos novos ficam registrados para a gente cobrar, para a gente fazer parte deles aqui para divulgar para vocês. Vocês não sabem como eu tô aqui. Gente, essa mulher que mexe com essa tesoura, ela tem um cordão que é uma tesoura, né? Uma navalha. Uma navalha, né? Então ela é toda própria. E ela fica nervosa só de falar, que isso? Não, foi ótimo, foi uma delícia. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a vocês por acompanharem a gente também nas redes sociais. Lembrando sempre, compartilha, curte, bota lá um oi, fala alguma coisa para a gente poder cada vez mais alcançar pessoas, porque sempre tem alguém do outro lado que precisa de uma palavra de incentivo. E a gente teve aqui várias palavras de incentivo. Foco, não perca seu foco, sabe? Seja respeitoso com aquilo que você quer colocar na vida, não é isso? Com certeza. Que você vai ser respeitado, então não adianta querer entubar nada, Impor nada, porque você também vai acabar tendo que receber isso. Que você cuide sempre dos seus clientes. Então tem tanta coisa boa, né, Kátia? Isso é muito legal. Vida, né? Faz parte da vida, né? Não é? E é isso. Acabou por aqui, acompanha a gente. Um beijo. Tchau pra vocês.